O edital está chegando. O que fazer? Vem comigo que você vai saber. Alô, guerreiros! Professor Lego Fontes na área, sempre trazendo conteúdo relevante para que você possa evoluir, produzir a melhor redação da sua vida, cumprir essa missão e, é claro, realizar o sonho da aprovação. Guerreiros, olha só, muitos me perguntam, principalmente, lógico, com relação à redação, quando o edital é iminente, quando o edital está chegando, o que eu tenho que fazer? É claro que isso vale para qualquer prova, mas esse papo vai especialmente para você que fará aí, por exemplo, as provas da Polícia Militar da Bahia, em que os editais estão confirmados, ou seja, não foram publicados, mas estão confirmados, eles vão acontecer. Para você que fará, por exemplo, concurso da Embasa, para você que fará o Enem, que sabe que o Enem acontece ali todo mês de novembro, então você já sabe que o edital vai sair, você já sabe que as provas vão acontecer. Então, o que fazer? Como me comportar? O que eu tenho, qual o caminho que eu tenho que seguir, principalmente pensando na redação. Guerreiros, é importante dizer o seguinte: redação é uma disciplina que envolve o processo de médio e longo prazo. Eu sempre digo que produzir uma redação de alto nível, de alto desempenho, não é da noite para o dia. Principalmente, sobretudo, se você teve uma base deficiente, se você... Principalmente a galera que veio da escola pública sabe do que eu estou falando. Galera, esse barulho é porque eu estou próximo da janela aqui, então toda hora passa um carro, uma moto, então fiquem tranquilos porque não é caos, não é nada, é só o barulho da rua. Bom, como eu ia dizendo, então, principalmente se você não tem uma base muito legal, e quando eu falo de base, é uma base sólida de leitura, de escrita, de interpretação de texto, tudo isso influencia diretamente na produção de uma redação. Então o fato é que se você não tem uma base legal e ainda tem pouco tempo, claro que são fatores aí que podem influir negativamente na produção de texto. No entanto, há solução, há uma saída, um caminho para que você possa realmente conseguir produzir um texto que te dê condições de competir. Eu sempre digo que para os meus alunos eu não prometo notas altas, eu prometo trabalho, eu prometo que você vai ter as ferramentas para competir em alto nível. Se você vai ser aprovado ou não, isso é outro papo, é outra história. Então, para responder a pergunta, o que eu tenho que fazer a partir de agora? Primeiro ponto, priorizar a redação. Quando eu digo priorizar, é você colocar essa disciplina no seu cotidiano. Muitos acham que produzir uma redação de alto nível envolve, por exemplo, fazer uma redação todos os dias. Se você pode fazer isso, ótimo. Mas eu penso que não, porque você tem que dar conta de todo o edital, de todas as outras disciplinas. Inclusive, em boa parte dos concursos, você só vai ter a redação corrigida se você for classificado na objetiva. Ou seja, isso significa que você tem que dar conta de todo o processo do edital na parte objetiva. Então, evidentemente, é bem possível que você não consiga, por exemplo, fazer uma redação por dia. Mas ainda que você consiga, por exemplo, né, é preciso que você tenha a orientação necessária. Então, primeiro você prioriza, entende que a redação é sua prioridade. Claro, você vai dar conta da outra parte da prova, mas a redação é sua prioridade. Então, você vai procurar orientação adequada. Não estou dizendo necessariamente procurar a minha orientação. Se você confia no meu trabalho, me dá essa honra de conduzi-lo no processo, maravilha. Mas procure um profissional da sua confiança para que você possa ser orientado, para que você possa ter os caminhos corretos dentro daquela prova específica. Ou seja, vou fazer o Enem, vou me preparar dentro daquilo que o Enem entende que seja a redação ideal. As 5 competências de correção, por exemplo. Verificar como é que funciona a cartilha do participante, a cartilha de correção, entender qual é o pressuposto que o Enem considera de alto nível. Tá, vou fazer a prova PMBA, soldado, edital IBFC, o que foi cobrado na última prova, como é que funciona o barema de correção. Então isso faz com que você entenda o funcionamento da prova e procure um profissional que possa te orientar nesse sentido. E aí quando se fala de prática, eu citei aqui uma redação por dia, que seria o mundo ideal dos ideais, mas por exemplo, se você começa com uma redação por semana, você já começa nesse passo a passo. Eu sempre digo, estabeleça metas compatíveis com o seu tempo. Então, por exemplo, se eu consigo fazer um texto completo por semana, maravilha, tá ótimo. Você vai conseguir aí aumentar esse ritmo com o passar do tempo, porque aí você cumpre a meta de uma redação por semana, uma redação corrigida, uma redação
dentro do formato que a banca exige, então você já está cumprindo metas. E aí você vai aumentar para 2 por semana, 3 por semana, com o passar do tempo, à medida que você vai se acostumando com isso. A ideia de colocar a redação no cotidiano é você escrever cotidianamente. Por exemplo, eu vi ali um conteúdo de história, por exemplo. Sei lá, Era Vargas. Então, esse conteúdo eu vi, o conteúdo assisti a aula, vídeo aula, como professor, enfim, li o PDF, vou fazer um resumo daquilo. Eu faço esse resumo de forma manuscrita. Eu vou escrevendo de forma manuscrita, é claro, no meu cotidiano. Isso vai fazer com que eu me acostume ao processo de escrita. Antes de pensar em escrever 30 linhas, eu começo escrevendo um resumo, eu começo escrevendo um parágrafo, eu coloco a redação no meu cotidiano. Outro ponto fundamental para que você possa fazer com que isso seja seu cotidiano. Pegue informações importantes, relevantes, atualidades, que podem se tornar tema de redação e você vai fazer o seu caderno de registros. Inclusive tem um vídeo aqui no canal mostrando como fazer um caderno de registros, que é o quê? A sua fonte de informação, a sua fonte de repertório, para que você tenha conteúdo para praticar. Porque também, guerreiros, não adianta praticar se você não tem conteúdo. Talvez seja o problema de muitos guerreiros é não ter conteúdo para falar sobre os temas. E não apenas ter o conteúdo, saber aplicar o conteúdo. Então, nesse vídeo que está aí no canal, você vai entender como é que funciona o caderno de registro e como ele pode servir para que você produza em alto desempenho. O outro ponto é você colocar a leitura dentro de um cotidiano também. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal, livros indicados para leitores iniciantes, hack de como você colocar a leitura no seu cotidiano. Então, processo de leitura, processo de escrita, informação no caderno de registro, você junta tudo isso e aí você começa a priorizar a disciplina de redação. E eu sempre digo isso, não adianta se matricular num curso achando que você, por estar matriculado em um curso, você vai produzir a melhor redação da sua vida. Não. Redação é cotidiano, é um trabalho de tentativa e erro, tentativa e erro. Então, se seu edital está próximo, aumente esse ritmo, priorize ainda mais para que você tenha condições de competir, guerreiros. Não se iludam. Redação de alto desempenho não acontece da noite para o dia, não é uma mágica, não é uma fórmula que eu vou te passar um esqueleto, uma fórmula pronta, guerreiros, isso não funciona, isso já era. Redação é um processo que envolve criação, é a chamada habilidade de ordem superior, então não admite amadorismo, não admite fórmulas prontas, não admite esse tipo de atalho do caminho. É preciso que você cumpra um processo, cumpra um percurso, para que você chegue até a data da prova em condições de competir. Então, respondendo em definitiva a pergunta, meu edital está chegando, e agora? E agora priorize a redação com esses pequenos passos para que você possa efetivamente ter chances de ser aprovado. É evidente que a aprovação não é uma garantia, mas a sua obrigação com você mesmo é ter as ferramentas na mão para que você possa competir e competir em alto nível. Seja um candidato, não apenas um inscrito. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe, é claro, se inscreva no canal, porque isso aqui é serviço de utilidade pública. Eu sou o professor Lego Fontes e vamos sempre para cima deles.